Obrigado, Bianca, pela pergunta. Vamos lá. Fiquei com dúvida em relação à pesquisa de casas. Como consigo saber se alguma área é viável? Excelente pergunta. Vamos lá. O coração de qualquer negócio é encontrar, eu falei para vocês na aula 1 e na aula 2, é encontrar propriedades com grande desconto, ok? Esse aí é o segredo do negócio. Agora, não adianta você encontrar uma propriedade supostamente com desconto em uma área que não vende. Então, eu falei para vocês na aula 2 e na aula 3 que vocês devem analisar sempre o mercado que vocês estão atuando. Por exemplo, vamos aqui chutar aqui, vamos colocar aqui hipóteses, tá? Você vai comprar uma propriedade, por exemplo, em Miami, tá? Numa área específica de Miami. Então, o que você vai fazer? Você abre lá o Redfin, você abre o Zillow, você abre ali outros sites online que eu mostrei para vocês lá na aula 2 e vocês começam a buscar propriedades naquela área dali que já foram vendidas. Não busca propriedades que está à venda. Não busca. Busca propriedades que já foram vendidas. Por quê? Porque você vai saber por quanto foi que vendeu aquela propriedade. Você vai saber que tipo de obra foi feita naquela casa. Como é que você vai saber disso? Tem as fotos, estão ali. Você vai saber ali se aquela casa foi vendida com reforma, se não teve reforma. Se teve reforma, que tipo de reforma foi feita. Você vai começar a ver isso daí. Arthur, mas aí eu não sei quanto ele pagou. Sabe sim, porque eu mostrei para vocês que vocês conseguem analisar lá no Redfin, lá no Zillow, você consegue olhar quanto foi aquela propriedade foi comprada antes dessa venda. Então, por exemplo, você consegue ver ali naquele exemplo que eu dei meu, eu peguei a propriedade, por exemplo, por US$ 21 mil, eu mostrei para vocês que eu paguei US$ 21 mil, depois eu mostrei que mais ou menos alguns meses depois, não sei se foi 5 ou 6 meses depois, não lembro bem, essa propriedade foi vendida por 172. Olha só, 21, 172. Então você já viu que eu, que estou fazendo flipping, ou naquela área ali que você está atuando, aquela casa foi comprada por 21 e foi vendida por 172. O que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de quartos que tinha aquela casa, a quantidade de square feet que tinha aquela casa, que são os metros quadrados dela. Você vai tentar ver como é que era a casa antes dela ter sido vendida, né? Ou seja, quando eu paguei 21 mil nela, como é que era aquela casa. Depois você pega a foto, como é que ela estava quando ela foi vendida. Então você vai saber, olha, foi feita uma obra completa nessa casa para ela ser vendida por 172. Então você já tem uma base. Opa, uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, 1.500 metros quadrados, por exemplo, que é square feet. Foi pago 21 e vendeu por 172. Bota isso no teu Excel, bota isso na planilha, e aí tu vai pegar a tua casa ali e tu compara. Tu compara ali a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, a área, como é que tá as condições da casa que tu tá pegando naquele momento para vender por 172. Obviamente tu não vai pegar só uma casa, tu pega 2 ou 3 casas ali com as mesmas características, no mesmo lugar. Quanto foi que pagaram nela, por quanto é que venderam depois, em quanto tempo foi vendido. Então essa análise que você faz, a pergunta correta não é, ou a análise correta não é se a casa que você está pegando ela é boa ou não. Você tem que primeiro entender o que é que está acontecendo naquela área. Você tem que entender o que é que estão fazendo com as casas naquela área, que tipo de obra estão fazendo naquela área. É uma área que vende para quem vai morar, é uma área que vende para quem vai alugar. Você consegue descobrir isso online. Você não precisa estar aqui nos Estados Unidos para poder descobrir isso. Você consegue fazer essa análise muito rapidamente online. E aí você pega a propriedade que você está querendo comprar e compara isso com as outras casas, que é chamado de comps, ou dos comparativos. Quando você faz isso, você tem ali uma certeza muito grande ou dados muito precisos se aquela sua propriedade que você está pegando está dentro da média de todas as outras casas. Por exemplo, todas as outras casas foram pago, por exemplo, entre 21 e 25, por exemplo. E foi vendido entre 170 e 172. 3 casas assim. A tua casa estão te vendendo por 40. Você vai falar, opa, tem uma coisa errada. Todas as casas estavam pagando 21 a 25. Com o mesmo tipo de obra, ou estava nas mesmas condições. Ela tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de quartos. E por que estão me vendendo por 45? Tá errado. O preço está errado. Você sabe que está errado. Por quê? Porque todas as casas naquela área pagaram entre 21 e 25. Você sabe que está errado. Se estão vendendo por 45, na teoria ela deveria ter muito menos obra do que as outras casas. Entendeu? Então você começa a ter uma certeza muito grande antes de entrar nos projetos. Por que nos últimos anos o meu resultado com meus sócios investidores são muito bons? Modéstia à parte. Porque a gente analisa antes de entrar, a gente olha todos os comparativos daquela área, a gente olha o que aconteceu, que tipo de obra foi feita, quanto tempo durou para vender. Nós conhecemos muito bem a área, então quando aparece uma propriedade para mim, eu já sei exatamente se está dentro dos números ou não, se o preço que estão pedindo está certo, quanto é o valor de venda. Por quê? Porque eu já sei o que aconteceu naquele lugar. Então se você tem essa análise, se você sabe olhar isso, é muito fácil olhar isso. Então assim, você olhando isso, olha só, você é leigo, você não sabe nada, você está no Brasil, nunca mexeu com imóvel, nada.
Se você sabe fazer só isso, é muito difícil que você entre em furada. É muito difícil que você leva golpe de alguém. É muito difícil que você compre propriedade errado, mas é muito difícil. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo no lugar que você está comprando aquela propriedade. Entendeu? Então é muito, muito, muito difícil você entrar em furada antes de pegar a propriedade. Porque tem muita gente que fala assim, não é bem assim, eu comprei propriedade, mas quase levei um prejuízo. Ok. Aí tu senta com essa pessoa e pergunta, mas por quanto estão vendendo naquela área? Que tipo de obra estão fazendo naquela área? Você olhou qual é o valor de venda final? Você olhou as casas que estavam sendo compradas antes? A pessoa não fez isso. A pessoa simplesmente achou que era achismo da cabeça dela que era, entrou e errou. Depois que entrou, errou, não tem o que fazer. Então, tem que analisar antes de entrar. Tem que saber o que tem que fazer antes de entrar. Se você fizer isso, não importa qual lugar que você está nos Estados Unidos. Não importa. Você pode estar na pior área dos Estados Unidos ou você pode estar na melhor área dos Estados Unidos. Se você sabe fazer isso, você ganha dinheiro em qualquer área. Porque mesmo na área muito ruim, as pessoas compram. Quem compra naquele lugar? Quem vai fazer naquele lugar? Você vai saber porque você sabe os números. Entendeu? Então, mais ou menos assim que eu faria para quem está começando, de analisar os números. Assista a aula 2, que você vai entender bastante sobre isso e vai ver ali as análises que eu fiz em umas propriedades que eu estava fazendo para você ter uma ideia aí melhor sobre o que eu estava falando, tá?